Investimentos em geração e distribuição de energia devem criar 20 mil empregos no estado. A Anistia Internacional pede mais esforços no combate a violações aos direitos humanos. Melhora desempenho da região metropolitana no mapa do Índice de Desenvolvimento Humano. No quadro Tempo de Esporte, conheça uma escola de natação que faz a alegria das crianças na zona sul da capital. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Os investimentos em geração e distribuição de energia no Rio Grande do Sul devem criar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos. Conforme relatório divulgado hoje pelo Palácio Piratini, a previsão de aportes no setor chega a 8 bilhões de reais. Nesta segunda-feira entrou em vigor o reajuste de 23,5% nas contas de luz da CE. Os investimentos na usina de carvão em Candiota e na canalização do gás natural em Rio Grande devem aumentar em 23% a geração de energia no estado. Além disso, vão ser construídos quase 2 mil quilômetros de linhas de transmissão e 8 novas subestações, que devem interligar os parques eólicos. Nós vamos ter mais de 3 bilhões de reais de investimento em subestações e linhas de transmissão de energia elétrica, o que praticamente duplica a capacidade de transmissão de energia aqui no estado. Isso faz com que os investimentos futuros em geração de energia, por exemplo, em energia eólica, eles encontrem um ambiente mais acolhedor, mais competitivo aqui no Rio Grande do Sul, porque com mais capacidade de transmissão fica menos custoso para os investidores e mais rápido para os investidores em parques de energia eólica, por exemplo, fazerem os seus empreendimentos aqui no Rio Grande do Sul. Juntos, os investimentos somam 8 bilhões de reais e devem gerar 15 mil empregos diretos e indiretos no estado. Tanto as novas linhas de transmissão quanto as usinas de geração de energia elétrica devem começar a operar em 2019. O Rio Grande do Sul está tendo um processo de crescimento industrial muito superior a outras regiões. E esse crescimento industrial tem que continuar. E ele poderia ser brecado daqui a 4, 5 anos, se nós não estivéssemos já preocupados em produção de energias alternativas, inclusive, para dar sustentabilidade a esse desenvolvimento. Então, é como a gente joga no mercado o futuro do desenvolvimento do Estado e, com isso, responde, né, uma das questões fundamentais para que esse desenvolvimento seja equilibrado, que é a produção energética. O anúncio acontece no mesmo dia da publicação do aumento da tarifa de energia elétrica para a CE. O reajuste autorizado pela ANEEL vai ser de 22% para os consumidores residenciais e 25% para a indústria. O presidente da concessionária explica que quase todo o aumento vai ser para compensar os gastos com a compra de energia das usinas termoelétricas. O que ocorreu é que nós temos uma parcela, que se chama parcela A, de custos não gerenciáveis, que não está sob o controle da distribuidora. E esses custos se elevaram em função do regime hidrológico adverso, onde o setor elétrico é um setor interligado, e esse despacho, do ponto de vista das térmicas, elevou esse custo da energia a patamares que toda a sociedade está presenciando, e esse custo meramente é repassado por nós, não está sob a nossa gestão. O secretário de Infraestrutura lembra que a ANEEL negou o pedido para que o reajuste começasse a valer em março do ano que vem e afirma que o investimento na usina Carvão de Candiota pode ajudar a reduzir o custo da compra de energia térmica. Deixa o sistema mais seguro, né? Tanto a gás quanto a termoelétrica a carvão. E o preço, ele está caindo. O preço que elas bidaram no leilão é um preço menor do que o sistema está operando hoje em dia. Quanto mais energia, mais barata é a energia. E quanto mais diversificada, mais seguro é o processo também de construção dessas soluções energéticas. Você sabe o que é o Cadastro Internacional de Hemocentros? Participar é mais fácil do que você imagina e pode salvar vidas. A cada 8 possíveis doadores aqui no país, um acaba desistindo do ato. A importância do gesto e da responsabilidade ao se cadastrar foram lembradas hoje aqui em Porto Alegre durante a Semana Municipal de Doação de Medula Óssea.
O transplante de medula é indicado para pacientes com leucemia e outras 73 doenças do sangue. E a chance de se encontrar um doador é de 1 a cada 100 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde. E 2 dos principais obstáculos a serem enfrentados são a falta de informação e o medo. A grande maioria da população talvez pense que se tire da medula espinhal, porque se fala doação de medula. Na verdade, a medula são as células sanguíneas, troncos sanguíneos, que são retiradas do osso da bacia, onde elas se encontram em maior quantidade. Então, talvez por isso. E também porque é um procedimento que leva anestesia geral ou parcial, que sempre tem algum risco, né? Um risco de uma cirurgia como outra qualquer. Talvez por isso as pessoas tenham esse medo. No Brasil, 3,5 milhões de pessoas estão no Cadastro Internacional de Hemocentros. Para aumentar esse número na busca por doadores compatíveis e chamar a atenção da sociedade, foi criada em Porto Alegre a Lei Mateus. Foi a homenagem que esta vereadora fez ao neto. Quando ele teve a leucemia, durante os 3 anos que ele lutou pela sobrevivência, ele lançou o Quero Medula. Ele fez um filme, Dias de Luta, com seus colegas, com as equipes do Grupo Hospital Conceição. E também ela surge porque a lei nacional do deputado Beto Albuquerque, ela é de 14 a 21. Então, quando eu voltei a ser vereadora na Câmara Municipal, agora há 2 anos, eu liguei para o Beto e disse, vamos fazer uma semana anterior, porque nós vamos ter 2 semanas. Para quê? Para informar a população, para dizer à população do significado da doação, porque aqui nas nossas veias, né, corre a vida de outras pessoas. No Rio Grande do Sul, além de mais doadores, é preciso mais leitos. 200 pacientes aguardam vagas em hospitais para realizar o transplante de medula. A disponibilidade de leito depende da priorização do hospital, ou seja, só tem um rol de pacientes a internar e vários leitos que são contratados pelo SUS. Dentro de todos aqueles que ele vai internar, ele vai ver, esse procedimento, esse transplante é urgência, vai internar hoje, né? Ou seja, a urgência tem que internar imediato para fazer. Essa cirurgia pode esperar para a semana que vem, o mês que vem. Isso é uma regulação feita pelo hospital que tem uma série de serviços, né? Para ser um doador, você precisa ter entre 18 e 55 anos incompletos e não ter doença infecciosa ou incapacitante. E basta ir a um dos locais listados no site do Hemocentro. O endereço é www.hemocentro.rs.gov.br. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Os pedestres que andam apressados em Porto Alegre vão receber uma atenção especial este mês. Nossa equipe de reportagem foi à zona norte da capital ver de perto a iniciativa da EPTC. A pressa, a oportunidade e os pedestres acabam agindo com imprudência. Até quem vai à faixa de segurança não tem paciência para esperar a sinaleira de pedestres. Quando os ônibus não passam, dá para passar, né? Mas o sinal está vermelho, como é que o senhor está atravessando? Descuido, né? Tem que tomar cuidado, hein? Número de atropelamentos é importante. Tá bom, pode deixar. Tomarei. Enquanto o número de acidentes de trânsito caiu 18% de janeiro a novembro desse ano em relação ao ano passado, os atropelamentos reduziram só 1/3 desse percentual. Foram 1.250 atropelamentos, com o mesmo número de 49 mortes de todo o ano passado. Por isso, a EPTC está intensificando as ações de educação para o trânsito no mês de dezembro, quando as pessoas normalmente têm ainda mais pressa. Nesse momento de compra tem que ter muita atenção, né? Nesse momento as pessoas ficam desatentas e o nosso trabalho da EPTC é esse, chamar a atenção das pessoas, né? Para que usem a faixa de segurança, para que olhem para os dois lados antes de atravessar a rua. Parecem coisas simples, mas que fazem uma grande diferença no dia a dia. A entrega de panfletos e a conversa com os agentes de educação para o trânsito acontecem também dentro dos ônibus em 3 terminais da cidade. São nesses locais, perto dos corredores dos coletivos, que os acidentes mais ocorrem. Tem que tomar cuidado, sim. Eu sempre observo isso, para atravessar na faixa de segurança. Nesses corredores aí acontece muito acidente aí, né? Aí tem que estar sempre prevenido aí. A Anistia Internacional mobiliza a sociedade em maratona de cartas e petições. Na semana em que o Dia Internacional dos Direitos Humanos é celebrado, a entidade alerta que o mundo precisa avançar muito para evitar a violação de liberdades civis e a aplicação de penas desproporcionais.
Os banners mostram os rostos escolhidos pela Anistia Internacional para a Maratona por Direitos 2014, que também busca a mobilização dos gaúchos com os ativistas de Porto Alegre. São 6 casos representativos de violação aos direitos humanos, um em cada país: Noruega, Venezuela, Estados Unidos e Índia, e 2 no Brasil. O caso do fotógrafo Sérgio Silva, atingido por uma bala de borracha enquanto trabalhava na cobertura dos protestos de junho do ano passado. O estado de São Paulo não reconhece ou reparou o dano. O Sérgio está movendo uma ação hoje contra o estado de São Paulo. Esse processo ainda está em julgamento, né? Mas a Anistia considera que é uma violação grave do direito humano, né? Porque era uma pessoa que estava no seu local de trabalho exercendo uma cobertura jornalística, né, que se pressupõe da liberdade de imprensa, o acompanhamento e o fortalecimento da democracia, foi atingido por um agente do Estado, né, por um tiro de uma arma dita não letal. A gente conhece as restrições desse tipo de armamento. O outro caso é o da comunidade do Charco, no Maranhão, um grupo de quilombolas que busca a regularização das terras onde vive. Eles são assediados por jagunços dos ruralistas da região, né, de latifundiários que desejam aquela terra. Então, essa família não pode produzir, tem seu direito de produção, de produzir o seu próprio alimento limitado, né? Já teve uma liderança sua comunitária assassinada, né, num assassinato, mais um assassinato, a gente pode dizer, sem solução, ligado à questão agrária no país. Os textos relatam os casos e são endereçados às autoridades competentes. O objetivo é a pressão social, com o envio do maior número de cartas possível. A assinatura pode ser feita na internet. No ano passado, um menino que roubou um celular na Nigéria foi tirado do corredor da morte. A peça do processo dele estava totalmente errada, não estava tendo todo o auxílio, e aí a Anistia Internacional começou a pressionar e mandar cartas para o governo, petições, e aí conseguimos reverter a situação. Conforme a Anistia Internacional, mais de 2 milhões de cartas foram enviadas no ano passado para autoridades de 12 países. Dessas, 7.500 saíram do Brasil. Dos 12 casos selecionados, 2 pessoas foram libertadas no início de 2014. A região metropolitana de Porto Alegre registrou melhora na qualidade de vida da população. Os dados foram divulgados hoje no lançamento do Atlas do Desenvolvimento Humano. O IDHM mede as melhorias dentro dos municípios através de indicadores. Como é a qualidade de vida em cada região, bairro ou cidade? É esta pergunta que o IDHM procura responder através da análise de indicadores de longevidade, renda e educação disponibilizados pelo IBGE. Todas as RMs, que são as regiões metropolitanas, que construíram esses detalhes, conseguem tecer se diz homogeneidade, contiguidade e identidade, foram os 3 critérios básicos com que todas as RMs construíram. E isso possibilita a comparabilidade entre qualquer unidade de desenvolvimento humano que está no Atlas. É fácil identificar quais são aqueles que estão com o desenvolvimento humano melhor ou aqueles que estão com pior desenvolvimento humano no país, entre municípios ou dentro do mesmo município. O IDHM é expresso por um número que varia de 0 a 1, sendo 1 o valor ideal. A partir dos dados de 2010, Porto Alegre registrou uma taxa de 0,762. O número foi superior à última pesquisa, que teve o ano de 2000 como referência. Apesar de o índice ser considerado alto, Porto Alegre caiu da 4ª para a 9ª posição no ranking das 16 regiões metropolitanas brasileiras. E foi a educação que apresentou resultado negativo. O levantamento mostrou que é alta a taxa de jovens entre 15 e 20 anos na cidade que não concluíram os estudos. Em termos de elevação do indicador em si, o índice, o valor dele, de 10 anos atrás para agora, em todas as cidades que compõem, todos os municípios que compõem a rede metropolitana de Porto Alegre, que são 34 municípios, todos melhoraram. Nesses 10 anos, todos melhoraram. E isso, embora tenhamos caído no ranking geral nacional,
mas por causa de alguns aspectos, que é esse da educação do ensino médio. Jefferson fez parte da estatística de evasão escolar. Aos 16 anos, largou os estudos ainda no ensino fundamental. Rodei muitos anos na mesma série, daí eu decidi parar por causa disso e por causa que eu também tinha que ajudar a minha mãe em casa, né? Tinha que trabalhar para ajudar ela nas contas, né? Hoje, com 21 anos, trabalha como flanelinha em frente a um shopping na capital e fala sobre a possibilidade de voltar a estudar. Quero voltar a estudar, né? Quero ter a oportunidade de voltar a estudar, fazer uns cursos aí, né? Para me pegar na profissão melhor, né? E ganhar um pouco melhor também, né? O Atlas do Desenvolvimento Humano da região metropolitana de Porto Alegre pode ser consultado no site www.observapoa.com.br ao selecionar a aba Indicadores. Representantes da Argentina, Uruguai e Espanha discutiram neste final de semana em Porto Alegre formas de incentivar o diálogo de governos, partidos e instituições de esquerda da América Latina com o sul da Europa. O seminário reuniu palestrantes de diferentes nacionalidades que apresentaram as experiências dos seus locais de origem. Na América Latina, os governos identificados com a esquerda ganharam projeção em pouco mais de uma década e hoje são maioria. Os desafios que esses países precisam enfrentar foram tema de debate. Identificamos muito claramente que todos esses governos progressistas, eles construíram uma grande inclusão, enfrentamento à fome, à miséria, à moradia popular, porém não mexeram nas estruturas concentradoras de poder. Então, todos os países da América Latina, mesmo com governos progressistas, não se fez a reforma agrária, não se desconcentrou o poder, o domínio da mídia, portanto, da produção da opinião pública, e não se construiu soberania de nação diante das grandes empresas, das corporações, dos cartéis. Este palestrante traz o exemplo do Uruguai, onde a esquerda venceu este ano pela terceira vez consecutiva, com maioria no Congresso. Para ele, é preciso dar continuidade às transformações sociais a partir da integração dos países da América Latina. Na questão da América do Sul, a gente tem agora, nesse contexto, instrumentos de integração que antes não tínhamos. Antes a gente não tinha Unasul, não tinha ALBA, não tinha Parlamento do Mercosul, não tinha CELAC. Todos esses espaços de integração cumprem uma função particular num objetivo que é geral, que é integrar e articular muito mais as políticas dos países. Em diálogo com a América Latina, o sul da Europa busca soluções para a desigualdade social e o desemprego. Este convidado da Espanha fala que é preciso debater novas alternativas. As alternativas passam pela redistribuição das riquezas. Redistribuir para crescer. Passam pela democracia para que as grandes corporações não acabem controlando tudo, como acontece nos meios de comunicação aqui no Brasil, ou como acontece na Espanha no setor financeiro, no setor de energia e no setor de obras públicas. A alternativa, no nosso ponto de vista, passa pela ecologia, mas aquela ecologia que é uma oportunidade e não um problema. Mas o que está claro é que a alternativa passa por mais poder popular. O Rio Grande do Sul teve mais um dia de extremo calor e tempo seco. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 37 graus ao meio-dia desta segunda-feira. Já quem andou pelas ruas da região central da cidade enfrentou uma sensação térmica que chegou a ultrapassar os 40 graus. No interior não foi diferente. Sem vento, em Campo Bom fez 39 graus. Vamos ver então como fica o tempo amanhã no estado. A terça-feira será marcada pelo calor e principalmente pela instabilidade. As pancadas começam logo no amanhecer nas fronteiras com Argentina e Uruguai. Pelo forte aquecimento e alta umidade do ar, deve ocorrer temporal nessa área entre Missões e Campanha. A chuva chega no fim do dia na região metropolitana, faz 36 graus em Porto Alegre. Na Serra, a temperatura não sobe muito, a máxima não passa de 29 em Gramado. Em Itaqui, no oeste, as marcas ficam entre 23 e 34 graus. Terça-feira instável também na região central, mínima de 22 em Santa Maria. E na Campanha, há previsão de muitas descargas elétricas. Bagé tem máxima de 32.
E com todo esse sol e altas temperaturas, nada como um banho de piscina. E mais do que isso, que tal aprender a nadar? É assim que um projeto na zona sul da capital faz a alegria de 180 alunos de escolas municipais. Crianças e adolescentes com idades entre 6 e 16 anos fazem atividades pedagógicas e esportivas, como a natação. A pressa é grande para se colocar na fila, tomar a ducha e, finalmente, entrar na piscina. É que esta é a primeira aula de natação desta turma de 60 alunos e é difícil conter a ansiedade. Como é que tá essa água? Quente! A aula de natação faz parte do projeto AABB Comunidade, que tem como parceira a Secretaria da Educação de Porto Alegre. Para participar, cada aluno recebe roupa de banho, toalhas e chinelos. Há 9 anos, a iniciativa oferece essa e outras atividades aos alunos da rede municipal de ensino, no turno inverso ao da escola. Durante o ano, nós trabalhamos com oficina de futebol feminino e masculino, recreação, na área da música, a percussão, o coral e o violão, além das oficinas de letramento, matematização e o nosso ponto forte, que é a mediação e a resolução de conflitos. A ideia é sempre estar trabalhando a questão da socialização das crianças, visto que todas elas estão em risco de exclusão social. Com a chegada do verão, a natação se torna a principal atividade do projeto, já que, além de se divertir, os alunos aprendem os fundamentos básicos necessários para entrar na água com segurança. Nossa intenção com eles é dar uma noção básica do esporte para eles, da natação, porque são crianças que eles nadam no Guaíba, por exemplo, eles nadam em rios perto de casa, em sangas. Tem crianças que a gente sabe que nadam em buracos de minas que tem ali no Campo Novo. Então a gente quer mais dar uma noção básica para eles de natação, para não correrem riscos fora daqui, né? Então também trazer esses riscos, as consequências de nadar em locais impróprios, tentar no mínimo fazer eles pelo menos se salvarem em alguma situação de risco. O principal é que ele conheça o risco que ele tem fazendo isso, que ele não é um super-herói, ele não é super-poderoso, ele não tem aqueles superpoderes, pode ter um buraco, eles podem cair, né? Então que eles conheçam os perigos e possam estar sabendo se defender. Mesmo sendo a primeira aula, os pequenos nadadores mostraram que já entenderam a lição. Eu posso ensinar para meus colegas que não sabem. Eu acho legal porque pode ser um esporte para se salvar. O Jornal da TVE termina aqui. Outras informações você acompanha nesta terça-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE, primeira edição, ao 12h30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.